Bom dia! Sejam bem-vindas a mais um dia do nosso florescer. Hoje chegamos no 12º dia, 12 dias de uma linda jornada de mudança e transformação. E hoje eu creio que vai ser poderoso. Amém? Clima de sexta-feira, né? Vamos lá, então. Eu vou orar primeiro para a gente poder começar. Pai, obrigada por mais essa manhã, por essa oportunidade de estar aqui, conectadas com a Tua Palavra, conectadas com aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que a partir desse momento nós possamos ligar a nossa sensibilidade, a nossa conexão do espiritual para receber todas as revelações de fato no nosso espírito e permitir que elas operem em nós a transformação necessária no nosso físico e na nossa alma. Que a nossa vida seja um altar de adoração a Ti e que tudo o que fazemos seja para glorificar o Teu nome, Jesus. Esteja conosco, nos dê livramento, livre a nossa mente de todo pensamento negativo, pensamento equivocado, mas que nós possamos ser de fato mulheres agora propícias para receber a Tua palavra e frutificar aquilo que nós vamos receber, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Bora lá então? Gente, 12º dia. Hoje a gente vai ler vai falar sobre o verso 27, mas como sempre eu vou ler ele todinho para vocês, tá? Então, vou ler Provérbios 31, do verso 10 em diante. Uma esposa exemplar ou uma mulher virtuosa, já riu? Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e compra, e com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe bem os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos ou roupas vermelhas. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linhos e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Ou, em outras versões, cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que a preguiça não combina com a mulher virtuosa. Não compactua. A preguiça, a característica da palavra preguiça, né? Ou vamos falar ali de preguiçosa, é aquela pessoa que age com desânimo, com uma lentidão. Ela prefere não parar para estudar, para trabalhar. Tudo que ela puder viver de ócio, né, de não fazer nada, ela prefere. Ela não se empenha quando ela tem que fazer alguma coisa que é necessária. Ela se torna uma pessoa desleixada. Então, ser preguiçosa é diferente de ter preguiça em alguns momentos. A preguiça em alguns momentos
se a gente for analisar bem, vai ter momento que você tá falando que você tá com preguiça, mas na verdade você tá cansada mesmo. É um cansaço do seu corpo. Agora, existem momentos em que nós estamos dando lugar à preguiça. Porque a preguiça, ela é o oposto do domínio próprio. O domínio próprio, que eu até falei ontem com vocês sobre Gálatas 5, né? Ele revela para nós um autocontrole de fazer aquilo que eu preciso fazer e de não fazer o que eu não devo fazer. A preguiça, ela entraria aí como uma armadilha, porque quando você tem preguiça de algo, você se convence de que você não precisa fazer certa coisa, determinada coisa, ou de que você precisa fazer determinada coisa. Um exemplo: se a gente escuta a voz da preguiça, você quase nunca vai ler a Bíblia, porque você vai ter cansaço, vai te dar sono, vai começar a ler, vai dar sono. E aí a preguiça, ela fala pra sua mente: não, deixa, precisa não, põe aí a Bíblia só pra você escutar e aí tá bom. Ou, amanhã você lê, hoje você tá cansada. A preguiça, ela vai de uma forma muito sutil construindo na nossa vida brechas malignas. E a Bíblia diz pra nós que a mulher virtuosa, a mulher exemplar, a mulher que eu e você estamos nos tornando, não come do pão da preguiça. Olha só, quando a gente pega o original, o verso original, sempre trago essas referências também, né? No hebraico, a palavra comer, ela vem de akal. E esse akal pode ter dois significados que vão discorrer várias coisas. Um deles é comer, devorar, alimentar, que é o que a gente imagina, talvez, que essa mulher não come do pão da preguiça. Mas o sentido bíblico aí desse contexto é o segundo sentido da palavra kal, que ela é de ser devorado. Então, a mulher virtuosa não come do pão da preguiça, tá dizendo, né, tem um sentido do quê? Que a mulher virtuosa não é devorada pela preguiça. Ela não deixa que o fruto da preguiça, o pão da preguiça, seja o seu alimento e, sendo assim, ela seja devorada por ele. Como eu disse, se sentir cansada não tem nada a ver com sentir preguiça. Hoje eu estou me sentindo cansada. Possivelmente o acúmulo de muitos dias, de muitas coisas, de muitos afazeres, muitas coisas para fazer ainda. Mas a preguiça, ela é diferente. Quando a versão NVI fala, né, não dá lugar à preguiça, talvez a gente consiga ter um pouco mais de clareza. Porque você dá lugar à preguiça. Ela não tem que ter um lugar na sua vida. É você que dá. É você que abre portas para que ela entre. É você que permite que ela entre na sua vida. Eu falo que a caminhada do florescer, ela é uma grande prova de resistência. Porque apesar de ser só 15 dias, grande parte não consegue se sustentar fazendo isso. Não consegue se sustentar acordando para assistir as lives ou assistindo depois, fazendo checklist, buscando se alimentar melhor, fazer atividade física. A grande maioria, eu não tô falando isso porque eu acho, é porque vocês me contam, vocês me mostram isso, não consegue se sustentar. Eles dão lugar à preguiça. Porque não vem dizer que é o lugar ao cansaço, porque se fosse assim eu tinha que parar de fazer a live, então, no 9º dia. Porque eu também estava cansada, minha filha ficou doente, eu não dormi à noite. Mas a preguiça não tomou lugar. Porque a preguiça coloca a gente num lugar de vitimismo. Ai, não, eu tô fazendo muita coisa. Ai, meu Deus, eu tô fazendo muita coisa. Ai, meu Deus, eu tô fazendo muita coisa, eu vou descansar. Sabe? Esse tipo de vitimismo, tá bom. A gente falou muito sobre
alívio de cargas mentais, falamos sobre você saber reconhecer o seu limite, saber reconhecer quando dizer não, no que você deve se envolver. Não estou dizendo que você não tem que ter essa sensibilidade com você mesmo. Você deve ter. Mas cuidado para não se colocar num lugar de vitimismo. A gente pega leve com a gente, sabe? Ai, não, mas sabe que é? Ontem eu fiz tanta coisa, aí hoje, né? Aí, tá, tudo bem, até ok. Aí no outro dia, então, é que naquele dia eu fiz tanta coisa, e aí hoje eu ainda tô cansada, menina. Nossa, eu não consigo nem... Tá. E até quando você vai pegar leve? Eu mereço, né, Thali? Eu mereço. Você não é cachorro pra ficar merecendo recompensa pelo que você faz, não. Para de pegar leve com você. Começa a ser adulta com você mesma. Deixa eu só ver que tem uma mensagem aqui. Alice, bom dia. Todas as vezes que eu tenho que mudar, gera um sentimento de angústia. Como lidar? Vou fazer um parênteses aqui, porque não tem exatamente muito a ver com o tema, mas a angústia do novo, ela é um reflexo de uma falta de ousadia, que é o espírito que Deus coloca em nós. Então, eu falei isso há alguns dias, também não vou lembrar que dia que foi, que o Senhor nos entregou um espírito de ousadia e intrepidez, não de covardia, não de medo, não de timidez. Então, quando você sente essa angústia para mudar, para viver algo novo, é porque é natural você sentir um frio na barriga ali, normal. Mas uma angústia pro novo é porque você precisa pedir pro Espírito te encher, te ativar. Porque o Espírito de Deus produz em nós ousadia e intrepidez. Não tem lugar para medo, insegurança e angústia. Ok? Vou voltar pro tema. Então, todas as vezes que a gente fica se dando esse lugar de vitimismo, sabe? Ai, eu mereço, ai, porque não sei o quê, ai, não. Eu não mereço nada, eu sou adulta, eu faço o que eu tenho que fazer, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Claro, mais uma vez, a gente tem que respeitar os nossos limites, sim. E conhecer os seus limites é uma coisa que só você pode fazer por você. É um processo, é uma jornada muito profunda. Que para que você reconheça aonde é preguiça e aonde é cansaço, você vai ter que se disciplinar. Você vai ter que se subordinar a uma disciplina muito rigorosa para poder falar: hoje eu tô realmente cansada. Ou não, hoje eu só tô com preguiça. Você faz o que precisa ser feito porque você entendeu que a vida ela é um conjunto de atitudes que nós tomamos muitas vezes sem querer tomar. Como adultas, a gente faz escolhas que a gente não queria ter que fazer, mas a gente precisa fazer. Eu, sendo adulta, eu entendo que eu preciso escolher me exercitar, escolher me organizar com as coisas da minha casa, escolher trabalhar para trazer o sustento, entre tantas coisas que eu preciso escolher fazer. Eu queria ter que escolher essas coisas? Não. Mas não querer fazer não muda o fato de eu precisar fazer. Tem um documentário que saiu aí, não um documentário, né? Um vídeo polêmico, mas eu tirei um proveito disso. Que é um treinador físico e 30 pessoas, eles colocam como gordas, né? Não gosto de usar muito essa palavra, mas acima do peso. Algumas, de fato, obesas e tal. E em um dos determinado momento ali dos conflitos, uma pessoa fala assim: mas eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de ir pra academia. E aí o treinador diz: mas a gente faz só o que gosta? A vida é fazer só o que gosta? Não, a vida não é só fazer o que gosta. A vida é fazer o que a gente não gosta, mas a gente precisa. Então, quando eu entendo que a preguiça, ela só entra na minha vida quando eu dou lugar pra ela, porque eu fico me convencendo com essa historinha de que eu tô cansada, de que eu mereço dormir, de que minha vida é difícil, de que eu faço muita coisa. Que isso? Alecrim dourado. O mundo não gira em torno do seu cansaço, não. A vida é dura, eu sinto te dizer. Ela foi fácil pra você quando você tinha 1 ano de idade, que sua mãe dava comida na sua boca, trocava sua fralda e você dormia e acordava sem se preocupar com nada. Dali pra frente, a tendência foi só ficar difícil e não vai ficar mais fácil. Para
de querer se convencer de que não, mas é que, sabe, eu tô organizando agora algumas coisas e tá muito... Seja dura com você mesma. Seja franca com você mesma. Não dê lugar à preguiça. E aí, refazendo o estudo dessa live, o Espírito Santo me fez lembrar de uma situação, de um episódio que eu consigo ver exatamente que essa mulher não deu lugar à preguiça, ainda que ela tivesse muitos motivos para dar. 2 Reis 4, vou ser rápida, a gente vai ver o episódio da multiplicação do azeite. Uma viúva, que a gente não tem informações sobre o nome dela, ela procura ali o profeta Elias, profeta Eliseu, para dizer que o marido dela morreu, deixou ela com 2 filhos e muitas dívidas. E os credores, né, vieram atrás dela para cobrar a dívida. E ela chega para Eliseu e fala, olha, o meu marido, ele morreu e ele temia o Senhor. E agora que os credores estão vindo, eles querem levar os meus 2 filhos embora como pagamento da dívida. Eu não posso perder meus filhos. Eu já perdi o marido. E, gente, ser viúva naquela época era dose, viu? Não que hoje seja fácil, mas naquele contexto era muito pior. E aí, o Eliseu fala assim pra ela, mas como que eu posso te ajudar? O que você tem na sua casa? Percebe que ele não oferece uma ajuda do tipo assim, peraí que eu vou pedir uma coisa pra fulano. Não. O que você tem na sua casa? Ele pergunta o que ela tem. Quais são os recursos que existem na sua mão hoje pra você vencer tudo que você precisa vencer. Aí ela diz, olha, eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Aí ele vai falar, verso 3. Então, disse Eliseu, vá pedir vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. E aí, se você não sabe como funciona o que acontece no restante dessa história, ela começa a encher, e a vasilha de azeite que ela tinha com um tanto de azeite se multiplica, gera muitas vasilhas. Com todas essas vasilhas de azeite, ela vende, que azeite é muito valioso, já era, né? Está caro hoje, e paga a sua dívida. Agora, o que isso tem a ver com preguiça, Maria? Vamos lá. Você já pensou como essa mulher não estava exausta, gente? Exausta. Do tipo, cara, perdeu o marido. Tava ali numa pressão, numa angústia. E aí o cara fala, vai pedir vasilha pros seus vizinhos. Bater de porta em porta, pedindo vasilha. Mas se ela tivesse dado lugar à preguiça, ao desânimo, à falta de empenho, porque ser preguiçosa é ter falta de empenho. Talvez você até faça algumas coisas, mas você faz com falta de empenho. Se ela tivesse falta de empenho na busca de vasilhas, ela ia limitar o milagre de Deus na vida dela. Ela ia limitar a multiplicação que Deus estava para operar naquela casa. Se ela tivesse pensado, esse profeta é louco. Ele não tá vendo a minha situação. Eu vou pegar ali uma vasilha de 1 ou 2 vizinhos, um de cada lado e acabou. Ela se empenhou. O empenho dela foi tão grande que ela conseguiu pegar vasilhas e mais vasilhas, vasilhas e mais vasilhas. E isso rendeu uma abundante multiplicação que trouxe recursos. E foi um milagre que Deus operou na vida dela. Quem sabe o meu milagre e o seu milagre ainda não chegaram, porque nós não temos nos empenhado e estamos dando lugar à preguiça. No geral, sendo preguiçosas, sendo desleixadas com aquilo que a gente precisa fazer. Eu preciso tomar uma decisão. Deus já me deu a palavra, Deus já me deu... E por que você não tomou ainda? Porque eu tô com preguiça. Porque tomar essa decisão não vai ser fácil. Vai requerer de mim empenho. E aí a preguiça não tá me deixando ser empenhada. Eu creio que se nós fizermos uma oração sincera, permitir o nosso coração, permitir que a nossa vida seja quebrada pelo Senhor, Ele tem prazer em nos moldar
e fazer de nós mulheres empenhadas, que não dão lugar à preguiça alguma, mas que fazem o que precisa ser feito, se dedicam no que precisam se dedicar e vê o milagre acontecer. A Bíblia está repleta de histórias, de relatos, em que o sobrenatural de Deus só aconteceu quando algo natural foi feito pelo ser humano. O mar abriu, mas Moisés estendeu o cajado. Naamã foi curado, mas ele precisou mergulhar 7 vezes. A multiplicação aconteceu, mas a mulher teve que buscar vasilhas. Deus tem sobrenatural quando a gente flui no natural. Deus revela o extraordinário quando a gente se mantém fazendo o ordinário. Sem preguiça, sem falta de empenho, mas determinadas a fazer o que precisa ser feito. Eu sempre digo isso para vocês. De tudo que eu aprendi na aula de física, na minha vida, que eu vou falar bem a verdade para vocês, eu detestava aquela matéria. Eu falo que eu detestava tanto que o meu professor de física, ele é meu vizinho, de tanto que ele me persegue. Eu aprendi uma coisa, que a inércia é o que comprova que um corpo, quando está parado, tende a ficar parado, a menos que uma força maior coloque esse corpo em movimento. E ele tende a permanecer em movimento, a menos que um corpo pare, né, que uma força maior pare esse corpo que está em movimento. Um corpo, um objeto, qualquer coisa. Não é um corpo só físico. E na nossa vida a mesma coisa. Se você precisa de uma força externa para te colocar em movimento, peça para o Senhor. Mas lembre-se que no nosso caso a força é interna. Você quer mudar? Você quer parar de dar lugar à preguiça? Você quer parar de comer do pão da preguiça, ser devorada pela sua preguiça? A preguiça, quando ela te devora, talvez você se identifique. Você tem um dia com muitos afazeres, né, muitas tarefas, e chega o final do dia você não fez nenhuma. Porque você não consegue fazer o que você precisa fazer. Você se perde nas coisas. Sabe o que é isso? A preguiça está te devorando. Talvez você não ficou sentada no sofá fazendo nada, mas o sentimento que você tinha era de preguiça. O desânimo que você tinha dentro de você. Que tudo que você começava a fazer você não terminava. Preguiça te devorou. Do seu checklist de 3 tarefas você não concluiu nenhuma. Não tô falando de 10 tarefas, tô falando de 3. Foi devorada pela preguiça. Mas hoje você está aprendendo. E eu creio que você está determinada a pegar a força que existe dentro de você e se colocar em movimento. E nunca mais comer do pão da preguiça. Nunca mais dar lugar à preguiça. Porque nós não fomos chamadas para sermos mulheres preguiçosas, mas fomos chamadas para ser mulheres ousadas, mulheres determinadas, empenhadas, que fazem o que precisa ser feito. Amém? Sem preguiça, sem comer do pão da preguiça, sem pegar leve com você mesma, sem ser melzinho na chupeta pra você. Seja franca, seja dura. Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. E aí pronto, acabou. Tranquilo, né? Eu disse que ia ser poderoso hoje, porque eu sei que isso é algo que mexe muito com a gente. Bom, como eu sempre falo, o Espírito Santo agora vai continuar ministrando em vocês. Ai, minha luz, acabou a bateria. A gente vem aqui, entrega a palavra, mas o Espírito é quem de fato traz convencimento e promove transformação. Eu não tenho como mudar você, mas o Espírito Santo pode, a partir do momento que você der liberdade e espaço para ele trabalhar. Eu vou orar para abençoar o seu dia e que você tenha um dia aí cheio de energia e empenho. Pai, obrigada por essa live, obrigada mais uma vez pela tua palavra. Palavra que é pura, palavra que é eficaz, essa palavra que penetra a nossa alma, que divide alma e espírito, que traz para nós convencimento. Senhor, nós estamos aqui nos colocando como mulheres que precisam, somos carentes da tua ajuda, da tua manifestação,
porque aquilo que nós não temos a capacidade de fazer, o Teu Espírito tem. Nós estamos colocando a nossa vida como um vaso nas Tuas mãos, Pai. E assim como o oleiro vai moldando aquele vaso da forma que precisa ser moldado para que ele seja cheio, que assim seja na nossa vida também. Nos molde, nos modele, para que sejamos cheias do Teu Espírito, cheias da Tua unção, cheias do Teu poder, da autoridade, daquilo que o Senhor tem para entregar na nossa vida. Que a nossa preguiça, que o lugar à preguiça não seja o motivo para os milagres não acontecerem na nossa vida, mas que nós sejamos mulheres determinadas, focadas, empenhadas em viver o extraordinário, fazendo aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, Pai, eu já te peço, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas ao longo desses dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia maravilhoso, com muita saúde, com muita alegria e sem nada de preguiça. Amém? Um beijo. A foto, que eu já ia esquecer a foto. Aê! Que Deus abençoe e a gente se vê amanhã no 13º dia.